já faz um tempo, e pediram para que eu assumisse esse projeto com orquídeas, porque ninguém estava trabalhando com orquídeas na época. Então, pouco a pouco, eu fui assumindo o projeto e desenvolvi, inclusive, um curso de orquidologia, que agora esse curso são dois cursos, um a nível de graduação, um a nível de pós-graduação. Eles estão inteiramente online. É, vocês, estudantes do Brasil, podem fazer esse curso, inclusive, só que ele é todo em inglês e é pago, né? Porque aqui as universidades são todas pagas, né? Vocês pagam pelo número de créditos, são 3 créditos. Mas ele está na plataforma online, ele usa Canvas como uma plataforma e são 18 módulos que eu tenho com vídeos pré-gravados e vários exercícios inclusive exercícios que eu costumava fazer em laboratório que eu transferi de forma que você pode fazer em casa mesmo, com orquídeas. Então, se alguém tem interesse em orquídeas, esse é um dos cursos que nós temos disponíveis. Esse curso está sendo oferecido agora mesmo, que é esse semestre, 2021. O próximo vai ser provavelmente 2023. A cada 2 anos também eu dou um workshop, né, o que a gente chama de short course, que são 2 dias de um curso de orquídeas, onde nós trazemos vários professores, especialistas, produtores, para darem aulas sobre orquídeas, diversos aspectos de orquídeas. É bastante interessante. Nós reunimos cerca de 100 estudantes, nós utilizamos esse espaço da universidade, que chama o Emerson Alumni Hall, que é bem legal, ele tem uma acústica muito boa, tem espaço para os estudantes sentarem, aí vocês vêm com seus laptops, apesar que esse estudante aí atrás está jogando joguinho, ao invés de prestar atenção na minha aula. É mole? Mas é assim, né? Com certeza que algum de vocês está no celular agora, né? Pois é. Enfim, mas é um curso legal, são 2 dias, é bem ativo, sabe? Tem bastante interação entre os palestrantes e os estudantes, é um curso bem divertido. Nós tivemos que cancelar esse ano por causa do Covid, quem sabe no ano que vem nós conseguimos retomar esse curso. Ok, então vamos começar a falar sobre criopreservação. Para falar de criopreservação, eu quero colocar no contexto da Flórida, tá? Esse é o mapa da Flórida, que vocês veem aí, que praticamente é uma península, né? Aí vocês veem, para ter uma ideia de localização, aí bem abaixo no mapa, Miami, seguindo um pouco mais ao norte, na parte central, vocês vão ver Orlando, né? Onde está a Disney, Mickey, e um pouquinho mais ao norte é Gainesville, onde está a Universidade da Flórida. É um estado bem grande. Para dar uma ideia, a distância de Miami a Gainesville são 5 horas de carro, numa super estrada muito boa, sabe? Sem problemas nenhum e dirigindo bem rápido. Então, as distâncias são grandes na Flórida. E por serem grandes também, a gente tem várias zonas, né, de crescimento de temperatura. Por exemplo, hoje aqui nós estamos um pouquinho frio, o dia é frio, enquanto em Miami está bem mais quente, né? Isso é para colocar em perspectiva. Essa parte do sul da Flórida, que vocês veem aí, é uma parte única. Eu vou falar um pouquinho sobre ela. Ok, aumentando um pouco aqui o mapa, vocês vão ver que é toda essa parte do sul da Flórida. Vocês veem aí na costa leste, então você tem Miami, Hollywood, Fort Lauderdale, essa é a parte urbanizada. Na costa oeste, a parte urbanizada é um pouquinho mais ao norte, Marco Island, Naples e segue por aí afora. Aliás, praias belíssimas em ambos os lados. E toda essa área verde marcada é o Everglades, que seria o Pantanal americano. É uma área de reserva natural, ela é toda preservada, mas, como vocês já percebem, há uma pressão aí da urbanização que praticamente está invadindo pouco a pouco essa área, né? Há uma resistência grande, obviamente, mas como vocês sabem, política e dinheiro fala mais alto. Então, há sempre uma briga da parte ambiental com a parte de desenvolvimento em tentar manter essa parte do Everglades intacta. Então, existe uma pressão quando você pensa da costa leste até a costa oeste dessa urbanização. E eu vou dar ilustrar para vocês como é que isso
aparece, né? Na costa leste é isso que vocês veem, né? Praias belíssimas, aí é Miami Beach, South Beach, são belas praias. Uh, aí a rua é Ocean Drive, que é o distrito de Art Deco de Miami. São zonas turísticas, todo mundo gosta de vir para Miami, né, e passar as férias em Miami, porque está sempre quente, as praias são bonitas. E conforme você vai avançando para a parte central, você começa a ver isso, urbanização, desenvolvimento. Essa foto abaixo é do Tamiami Airport, que é um aeroporto regional, que antes não havia nada, só havia agricultura em volta desse aeroporto. E como vocês veem agora, ele está todo desenvolvido ao redor do aeroporto. Antes eu residia ao sul desse aeroporto, praticamente 2 quarteirões abaixo desse aeroporto. E era um desenvolvimento novo, um desenvolvimento urbano novo. Então há essa pressão desse movimento em direção à costa oeste, né, que é um problema na parte ambiental. E na parte do Everglades, é isso que você encontra, né? Você tem uma variedade de fauna e flora tremenda, né? A pantera da Flórida, que ela está em perigo de extinção, tem um programa né, de monitoramento da população das panteras, e os números têm aumentado agora, elas começaram a reproduzir, porque havia um problema, os números caíram tanto que havia muito inbreeding, né, entre as espécies, e ela não conseguia reproduzir de forma bem sucedida. Mas agora os números estão começando a aumentar. Então há muitas aves, jacarés, sempre, né? Inclusive ontem mesmo nós fomos passear no campus da universidade, num laguinho pequenininho, havia um jacaré lá. Jacaré é comum aqui, é como, sabe, é um animal comum. Às vezes muita gente acha jacaré na piscina e coisas do tipo. E tem também crocodilos, além dos jacarés. Mas essas áreas são preservadas, né? Então, em termos de conservação de orquídeas, a gente pensa no seguinte: porque todas as orquídeas elas estão nos sites indicadas como ameaçadas de extinção ou algumas consideradas raras, inclusive. Todas as espécies ilustradas aí são espécies da Flórida. E elas são consideradas espécies indicadoras da saúde do habitat. Quando orquídeas começam a desaparecer, praticamente é porque há algo errado. E muitas vezes relacionado com a destruição do habitat, que acaba reduzindo as populações, a coleta descontrolada, talvez nem tanto nos Estados Unidos, mas em países latino-americanos ou na Ásia, principalmente nas áreas tropicais, florestas tropicais, muita gente entra nessas áreas para coletar essas orquídeas e praticamente acaba com as populações, né? Isso reduz a população. A competição com espécies invasoras, que é um grande problema, o problema de declínio de polinizadores, o fato de que as orquídeas também precisam de uma propagação especializada, né? A germinação das orquídeas depende da associação com fungos, que é a micorriza, e de fato as orquídeas, as sementes são muito pequenas, elas produzem milhares de sementes, as orquídeas, e a ideia, como elas se disseminam pelo vento, por serem tão leves, a ideia é que essa disseminação alcancem várias áreas para maximizar que essa semente se encontre um fungo micorrízico para ter essa associação bem sucedida, né? Na natureza, cerca de 5% das sementes das orquídeas germinam apenas. Então imagina, né? Por isso que ela produz muitas sementes. Se ela produz 100 mil sementes, pelo menos você sabe que 5 mil tem chance de sobreviver. E, obviamente, as atividades humanas que acabam, né, interferindo com o meio ambiente e causando mais problemas em termos de tornar essas espécies raras e ameaçadas de extinção. Não só orquídeas, como outras espécies também, mas aqui o caso que eu estou tentando fazer é o caso das orquídeas. Ô, Wagner, Oi. desculpa interromper você, não sei se eu posso fazer uma pergunta sobre esse assunto, ou você prefere mais pro final? Não, pode fazer. Vocês podem me interromper quando quiserem. Interrupção. Eu fiquei com curiosidade, porque a gente tem uma experiência muito similar a essa aqui com os trabalhos que a gente fez aqui no Brasil. Áreas de urbanização, né? Então, pressão muito grande.
E o que você comentou ali de algumas espécies do Everglades e tudo mais. E o que eu tenho notado, não sei se para vocês também tem acontecido isso, é que algumas espécies de orquídeas elas têm uma capacidade muito ampla de adaptação, enquanto outras são marcadores muito sensíveis. Uhum. Algumas sofronites, né, hoje Cattleya, né, no grupo Cattleya, acho que não sei se vocês têm similar aí, sofronites, alguma coisa, muito sensíveis. Qualquer variação de iluminação já extingue a planta daquele local, Uhum. enquanto outras prosperam, né? Não sei se é uma coisa similar que está acontecendo com vocês aí, vocês têm observado isso. Tem uma similaridade com uma das orquídeas. Deixa eu voltar. Essa orquídea rosa aí que está abaixo do lado direito é o Calopogon tuberosus. Nós identificamos, na verdade, vários ecotipos que eles vão desde a Flórida até Ohio, Wisconsin, que é no norte, áreas que ficam sob neve vários meses. Então, essas são orquídeas que, de certa forma, elas começaram a se adaptar a outros climas, outros tipos de solo, inclusive luz, fotoperíodo. E praticamente é a mesma espécie, mas são ecotipos diferentes que se adaptaram, né? E isso é verdade, é interessante. Tem espécies que são bem mais sensíveis. Havia uma espécie aqui, agora eu esqueci o nome, inclusive que eu estava fazendo estudo com um jardim botânico, o Tropical Fairchild Tropical Garden, que a gente estava olhando uma espécie que ela só era encontrada numa pequena área que tinha não mais que talvez 20 plantas ali. Então nós fomos lá, coletamos sementes e parte das sementes vieram para o meu laboratório, outra parte foi para o Jardim Botânico de Nova York. E a ideia era tentar germinar as sementes e tentar recuperar a espécie, né, repopular. Não conseguimos germinar. Então é uma espécie muito sensível. Eu não sei o que aconteceu, já faz muitos anos. Eu espero que eles tenham preservado algum desse material, mas é possível que esse material tenha até desaparecido daquela área. Então, é semelhante, sim, já. Nós temos espécies bastante sensíveis e espécies que se adaptam mais e elas começam, tipo, a migrar para outros ambientes, talvez, buscando, sabe, uma forma de readaptar. Ótimo, obrigado, Wagner. Né? Então, voltando aqui ao mapa da Flórida, aqui olhando o mapa tipo satélite, né, a gente vê toda essa região aí do sul da Flórida. Aí tem um lago mais ao sul, que é o lago Okeechobee, e bem ao sul, essa região do Everglades. E aí, essa região demarcada é a região de urbanização. Né? Essa região tem crescido de uma forma tremenda. Né? Novamente, essa pressão, né, de crescimento. Outra parte da pressão é isso, é a agricultura. Tem muita agricultura na Flórida, porque é um estado que praticamente o clima é subtropical, tropical. Então, enquanto metade do país está sob neve, aqui na Flórida o clima está ótimo. Então, você pode cultivar vários tipos de cultura. Nesse caso aí, eu acho que é cana-de-açúcar, mas se cultiva durante o inverno aqui milho, tomate, abobrinha, várias outras culturas, vagem, que enquanto que o resto do país não pode cultivar nada, a Flórida produz e, na verdade, fornece né, produtos para o resto do país. E aí tem as espécies invasoras, não só espécies vegetais, como espécies animais. Né? Aí vocês têm uma foto de uma jiboia. Muita gente aqui compra essas jiboias como animal de estimação e compra ela pequenininha, né? Aí ela começa a crescer, crescer, aí eles pensam, vamos soltar porque é ambiente natural. Bem, essas jiboias não são nativas da Flórida. Então, quando eles soltam, elas crescem e elas começam a se alimentar de outros animais e elas viram uma espécie invasora. Né? Aí vocês veem os pesquisadores segurando uma tremenda jiboia, né? Uma phyton. Outro, do lado mais do oceano, você vê o lionfish, que é o chamado peixe-dragão, peixe-leão, é outra espécie invasora também, que invadiu aqui, começou a consumir vários dos peixes que são mais nativos e criou-se um problema. E na parte de plantas, aí você tem todas essas plantas. Essas árvores são melaleuca, que foram trazidas da Austrália com a ideia de... Elas absorvem muita água, então a ideia era remover um pouco da água do Everglades para poder aumentar a área de urbanização. Isso há muitos anos atrás.
Só que ninguém imaginava, na época, que essa árvore ia se dar muito bem com o clima da Flórida e se tornou uma espécie invasora. Outras espécies invasoras aqui ilustradas é essa Dioscorea bulbífera, que eles chamam de air potato, no Brasil chama de cará do ar. É uma planta que produz esses tubérculos, inclusive no Brasil, acho que eles utilizam para fazer farinha, pão. Aqui ela é uma espécie invasora, ela cresce fora de controle e ela toma conta de tudo. Lantana, aí abaixo, com essas florzinhas amarelas e rosa, é outra espécie invasora, apesar de também ser utilizada como espécie ornamental. E essa vermelhinha, acho que no Brasil é chamada de aroeira da praia, aroeira mansa ou pimenta rosa. Aqui ela chama Brazilian pepper, então já dá uma má impressão do Brasil, porque ela é uma espécie invasora super agressiva, que ela toma conta de tudo aqui na Flórida. E ninguém consegue eliminar, porque ela é muito difícil de se eliminar. Então, esses são problemas, né, dessas espécies invasoras que começam a competir com as espécies nativas e aí causam problemas, né, deixando essas outras espécies em perigo de extinção e gerando essa necessidade de conservação. Em termos de conservação, melhor forma de conservação sempre é a conservação in situ, né? É você não tocar nessa área, preservar essa área. A Flórida, assim como os Estados Unidos como um todo, eles até que fazem isso muito bem. Aí vocês veem nessa foto superior à esquerda, é um centro de visitantes do Everglades National Park. Então, assim que você entra no parque, já tem um centro de visitantes que tem várias exibições, tem representantes que trabalham lá, ambientalistas que dão aulas, explicam como funciona o ecossistema. Isso já é importante, né? Fazer essa educação do público sobre a importância de conservação e preservação. E quando você visita o Everglades, você encontra essas plataformas construídas sob as águas do Pantanal. O que eles fizeram para tentar minimizar, obviamente, né, romper com o ecossistema, mas ao mesmo tempo permite que você visite essa área e tenha assim vamos dizer, esteja bem perto, né, dos animais, da flora, da fauna. E isso é importante, porque a hora que você está lá, você fala, uau, como isso é bonito, né? Como é importante preservar isso. E além disso, você tem a preservação ex situ, que seria nos jardins tropicais. Em Miami você tem o Fairchild Tropical Garden, que é famoso, tem uma coleção muito grande de plantas tropicais, subtropicais. E o Montgomery Botanical Center, que é um centro que o foco dele é com palmeiras e cicas. Inclusive, tem um professor lá que é casado com uma brasileira, ele fez muitos trabalhos no Brasil com palmeiras brasileiras. Então, é interessante esse lado também da conservação. Então, vamos entrar agora na criopreservação. O que é a criopreservação? Bem, se vocês observarem esses tanques aí, o que tem dentro desses tanques? Pois é, corpos humanos. Faz muitos anos, quando eu comecei a trabalhar com criopreservação, eu descobri que tinha uma empresa, acho que chamava Alcor, que você poderia fazer um contrato com essa empresa e quando chegasse o momento da sua morte, a empresa colocaria seu corpo dentro de um tanque desses sob criopreservação. A ideia sendo que, num futuro, se alguém descobrir uma forma de trazer você de volta à vida, seu corpo está preservado. Imaginem só isso, né? E o fato interessante é que, na época, isso já faz mais de 10 anos, por $100.000 você poderia criopreservar o seu corpo inteiro num tanque desses. Mas aí a empresa disse o seguinte, mas se você não tiver $100.000, por $10.000 nós fazemos a criopreservação da sua cabeça. Imaginem isso, né? Isso é algo muito interessante. Mas é uma realidade. E existe mesmo essa empresa, e você pode. Hoje deve ser muito mais caro, inclusive. Mas imagina, por que eu iria criopreservar minha cabeça? Né? É algo passeio. Bem, talvez coisa americana. Mas o que é criopreservação? E aqui eu vou entrar um pouco na parte básica, eu não sei o quanto vocês sabem sobre criopreservação. Mas é o armazenamento de material biológico sob temperaturas ultra baixas.
nós estamos falando de menos 196 graus Celsius em nitrogênio líquido, ou na fase líquida, ou na fase gasosa do nitrogênio líquido, que é um pouco menos frio, vamos dizer assim. A criopreservação se baseia na redução de temperatura gradual e controlada. É um processo seguro e de custo relativamente baixo e permite o armazenamento por tempo indefinido, praticamente para sempre. Você pode manter o material criopreservado. E ele é importante não só para conservação, mas também distribuição e programas de melhoramento genético. Acho que muita gente está familiarizada com criopreservação de sêmen, de boi ou de cavalos para programas de melhoramento. E o mesmo pode ser feito com plantas, né? Imagina se você tem polínia de uma orquídea, que você gostaria de fazer o cruzamento com uma outra orquídea, mas a outra orquídea ainda não está viável, ela ainda não tem flor, e você não sabe quando ela vai florescer, então você pode preservar essa polínia em nitrogênio líquido, e uma vez que a flor da outra planta abre, você pode tirar essa polínia e fazer a polinização. Então tem várias aplicações para isso, né? O processo de criopreservação, isso de forma bem resumida, porque é um pouco mais complexo do que isso. Novamente, a redução gradual e controlada da temperatura. Então, primeiro é esse gelo extracelular, que você tem que cuidar dele, e tem um gradiente diferencial de água através da membrana celular. Ou seja, a ideia é remover a água intracelular de dentro da célula para fora da célula. Porque essa água intracelular, se você deixa lá dentro, aí você vê a ilustração, esse diagrama aí com as cores meio bege, se você colocar a célula intacta com água dentro da célula num meio de congelamento, vamos dizer, menos 5 graus, essa água ela sai da célula através da formação de cristais. E isso vai causar danos à célula, na integridade da célula. Então, a ideia é reduzir a água disponível para que não se forme cristais de gelo. E como é que a gente faz isso? Através de um processo chamado vitrificação, que seria a solidificação de líquidos sem a cristalização, sem a formação de cristais de gelo. Com isso você consegue aumento da viscosidade celular através da concentração de solutos da célula, e isso inibe as moléculas de água à formação do gelo. Então, esse é o processo básico de criopreservação, novamente resumido, um pouco mais complexo do que isso. Para se obter isso, a gente precisa de crioprotetores, substâncias que permitam esse processo. São soluções capazes de penetrar na célula, que não sejam tóxicas nas células, nas concentrações que você precisa para que elas sejam eficientes. E algumas dessas soluções são listadas aí, o DMSO, que é dimetil sulfoxide, eu não sei exatamente o nome em português, sulfato óxido de dimetil, alguma coisa do tipo. Em geral, a gente usa entre 10% e 15%, é utilizado para culturas de calos e suspensões também. Ele é um pouco tóxico para a célula, mas ainda assim utilizado nessas concentrações não é tanto problema. O fluoroglucinol nós temos utilizado em vários processos que a gente tem desenvolvido, 1%, ou PVP, polivinil pyrrolidone, e combinações. Você pode combinar vários crioprotetores, por exemplo, DMSO com PEG, com glicose, com sorbitol, com glicerol, etilenoglicol. Uma das soluções mais famosas que é utilizada para o processo de criopreservação é a solução de vitrificação. Vitrificação. Desculpe. Eu estou com inglês ainda no meu cérebro. Mas o PVS2 se chama Pre-Vitrification Solution. Ele contém 30% de glicerol, 15% do etilenoglicol e 15% de DMSO. E é uma solução universal de vitrificação que ela funciona muito bem para a criopreservação de vários tecidos e órgãos. Por que criopreservar orquídeas? Bem, primeiro que é um processo seguro, é eficiente,
O custo é baixo, então custo-benefício vale a pena fazer. Permite o armazenamento a longo prazo. Novamente, como eu comentei, você pode preservar sementes para preservação e distribuição, preservar protocormos, além das sementes, e preservar pólen para programas de melhoramento genético, como eu estava explicando anteriormente. Bem, as sementes de orquídeas, como eu comentei, são bem minúsculas. Como vocês veem aí nessa figura acima, onde tem esse pozinho amarelo, esse pozinho são sementes de orquídeas. Deve ter pelo menos aí, não sei, 100 mil, 200 mil sementes de orquídeas nessa placa de Petri. Nós fazemos testes para ver a viabilidade da semente com um corante, que é o tetrazóleo, e esse corante, quando você vê essa foto das sementes coradas, o embrião, ele está corado em vermelho, isso indica a viabilidade da semente. Se você vê um embrião, você vê logo aí ao lado um embrião com corante meio amarelo, praticamente o embrião não está viável. Então isso indica que essa semente não está viável. O protocormo seria, assim que a semente de orquídea começa a germinar, ela forma essa estrutura verdinha, redonda, que parece uma ervilha, que vocês veem aí na foto. Esses são protocormos. Tá? E aí abaixo vocês veem uma foto de microscópio da polínia, que seria o pólen das orquídeas, que na verdade é uma fusão de pólen, é uma massa de pólen junta, que tem esse aspecto meio ceroso. E ao lado aí é o nosso R2D2, que é o nosso tanquinho de criopreservação. Ok. Os trabalhos que eu vou mencionar agora com orquídeas envolvem sementes de híbridos e de espécies, e aí vocês veem vários híbridos de Dendrobium. Espécie, a gente tem um Oncidium flexuoso. Protocormos também com híbridos de Dendrobium, ou Dendrobium nobile, que é uma espécie, e pólen com híbridos de Dendrobium também. Esses trabalhos foram feitos desde 2007. Colaboradores desse trabalho, a Virgínia Carvalho, que hoje é professora da Universidade Estadual do Norte Fluminense, ela era estudante do doutorado, ela veio fazer um doutorado sanduíche comigo aqui, produziu 3 trabalhos, um de criopreservação de sementes, um de criopreservação de polínia e um de micropropagação de orquídeas. O professor Ricardo Faria, da Universidade Estadual de Londrina, também passou um tempo comigo, ele trabalhou com protocormos de Dendrobium nobile, e ele que trouxe a ideia da gente trabalhar com fluoroglucinol. O Renato Gaudiano era também estudante de doutorado da Unesp Jabuticabal, veio fazer doutorado sanduíche comigo e também fez vários trabalhos com Oncidio, com Dendrobium. Ele tem outros trabalhos também com Cattleya, mais recentes. E hoje ele trabalha para uma empresa de micropropagação aí no Brasil. Então é legal a gente ver esses colaboradores, professores ou estudantes que vieram para cá e voltaram para o Brasil e continuam trabalhando com essas técnicas. Então, começando com criopreservação por vitrificação. Nesse caso aqui, híbridos de Dendrobium, sementes. Então, eu tentei colocar nesse esquema aqui um passo a passo para vocês entenderem como funciona esse processo. Aí, à esquerda, acima, vocês veem uma cápsula de orquídeas de Dendrobium, do híbrido. A cápsula está aberta, dentro da cápsula vocês veem essa massa branquinha, meio amarelada, essas são as sementes. Então o primeiro passo é remover as sementes da cápsula, a gente coloca ela numa placa de Petri, nesse caso o híbrido é o Senna Red, Thailand. Nós verificamos a umidade, o teor de umidade das sementes. Se a umidade estiver acima de 10, 12%, a gente coloca num dessecador e tenta reduzir a umidade. Por que isso? Novamente, a ideia é remover quanto mais água, melhor para você evitar aquela cristalização de gelo. Mas você não quer, obviamente, secar a orquídea totalmente. Depois disso, nós fazemos um teste de viabilidade, que é aquele teste de tetrazóleo, corando a orquídea com tetrazóleo. Aí vocês veem os embriões que estão vermelhos, indicam a viabilidade, a gente conta. E como foram vários híbridos, a viabilidade variou entre 68% e 96%. Só que nós não ficamos contentes só com o teste. Então nós fizemos um teste de germinação, que é o passo seguinte.
para ver se ele batia com o nosso teste de tetrazólia. E realmente bateu. A nossa germinação foi entre 65 e 96, bem semelhante aos 68 e 96 da viabilidade. Uma coisa interessante da semente das orquídeas, se vocês olharem essas sementes coradas, é que sementes de orquídeas não têm endosperma. Elas têm somente o embrião no centro da orquídea e o resto é praticamente ar. Por isso que a orquídea precisa daquela associação com o fungo micorrízico para poder germinar. O fungo, na verdade, ele dá para a orquídea, através da associação, acesso a carboidratos e outros recursos para que o embrião possa germinar. E é uma associação simbiótica. Ele também se beneficia dessa associação e permite que a semente germine. Ok, uma vez que a gente fez tudo isso, a gente sabe que a viabilidade está boa, a germinação está boa, a gente pega as sementes e a gente vai colocar numa solução de vitrificação, que é o PVS2. E aí tem a composição do PVS2, um pouco mais detalhe. 30% glicerol, 15% etileno glicol, 15% DMSO, em meio de Murashige Skog, em metade vamos dizer, da força do meio, né? Metade da concentração, nós adicionamos 0,4 molar de sacarose num pH de 5,7. Tudo isso, então a gente faz uma diluição seriada para que nós vamos colocar as sementes nesses tubinhos de criopreservação, que a gente chama de cryovials. É um volume de não mais de 2 ml. Mas a gente faz uma diluição seriada para que cada tubinho tenha um número mais ou menos igual de sementes. Vamos dizer, 1.000 sementes por tubinho. Tá? Então, e a gente faz várias repetições de acordo com cada tratamento. Esses tubinhos podem ser colocados numa caixinha de papelão, que vocês veem aí do lado, ou eles podem ser colocados numa varinha de metal, uma varinha de alumínio, onde você coloca vários tubinhos. E são diferentes formas de você criopreservar o material. Ambas funcionam muito bem. Se você utiliza caixinha, essa caixinha vai nesses racks, que você vê aí a foto de um rack com várias caixinhas. No caso, ele tem caixinhas plásticas, mas pode ser uma caixinha de papelão, que é mais barato, ou nas varinhas. E uma vez que esse material está nesse rack, você coloca ele no tanque com nitrogênio líquido. No caso desse experimento, nós deixamos por 14 dias, 2 semanas, para ver o que acontecia. Então, vamos ver os resultados. Tá? Primeiro, vamos entender quais são os tratamentos que nós fizemos aqui. Então, olhando a tabela, vocês têm os híbridos que nós trabalhamos. Foram 4 híbridos. Senna Red, Mini Roll, Jacqueline Thomas e BFC Pink. Nós utilizamos 4 controles, ou testemunhas, porque a gente queria ver várias coisas, né, e tipo anular o efeito desses tratamentos. Então, o controle 1, ele é temperatura ambiente, 27 graus, sem a solução de vitrificação, que é o PVS2, e sem nitrogênio líquido. Então, praticamente, é pegar essas sementes de todas essas variedades e colocar diretamente para a germinação. Esse é o controle, né, positivo, vamos dizer assim. O controle 2, nós colocamos esse material em gelo, que seria um pré-resfriamento. Depois colocamos em PVS2 por 3 horas, mas não colocamos em nitrogênio líquido. Nós colocamos para germinação. A ideia desse controle era para ver se o PVS2 teria algum efeito tóxico nas sementes antes de ser colocado no nitrogênio líquido. O controle 3, temperatura ambiente, PVS2 por 30 segundos e nitrogênio líquido. E o controle 4, temperatura ambiente, sem PVS2 e nitrogênio líquido. Ou seja, esse controle 4 é pegar a semente e colocá-la direto no nitrogênio líquido para ver o que acontece. Tá? E os tratamentos, que seria de T1 até T5, é a solução de pré-vitrificação, PVS2, mas com pré-resfriamento em gelo, entre 1 e 5 horas. Então, tem 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 e 5 horas. A ideia é que, se você faz o pré-resfriamento, você começa a adaptar as sementes à temperatura baixa de uma forma gradual e prepara elas para a criopreservação. Então, a gente queria ver se essa hipótese era válida.
e nós colocamos tudo em nitrogênio líquido por 14 dias. Então vamos olhar os resultados com calma. Primeiro controle, germinação direta, sem PVS2, sem nitrogênio líquido. Aí vocês podem ver, germinação bastante alta, que ela bate com os níveis do teste de germinação que nós fizemos. Que isso nada mais é um teste de germinação também. Então varia de 63,7 para o BFC Pink até 96,1 para o Senna-Red. Aí, se a gente coloca em gelo, coloca no PVS2 por 3 horas, mas não coloca em nitrogênio líquido, coloca para germinar, tá aí. Tá vendo que os valores de germinação eles batem praticamente com os mesmos originais, ou seja, o PVS2 não tem um efeito negativo nessas sementes, a não ser um pouquinho para o Jacqueline Thomas, que ele baixou um pouco, mas ainda assim não é uma redução significante na germinação. Mas olha o que acontece quando você pega o material em temperatura ambiente, põe no PVS2 somente por 30 segundos e aí coloca no nitrogênio líquido. Olha como cai a germinação de forma significante. E se você colocar a semente direto no nitrogênio líquido, morreu tudo. Nada germina. Agora vamos olhar os tratamentos. Olha que interessante. Tá? Todos os níveis de germinação foram altos. Uma coisa que para explicar é que quando você faz testes de criopreservação, experimentos com criopreservação, o que é considerado sucesso na criopreservação é que você obtenha pelo menos 50% da germinação inicial nos seus tratamentos de criopreservação. Ou seja, vamos olhar na germinação inicial do Senna-Red, por exemplo. O Senna-Red, a germinação inicial era 96,1%. Tá? Então, para nós, sucesso significaria ter um resultado de pelo menos 48% nos seus tratamentos. Todos os nossos tratamentos, como vocês podem ver, foram acima disso. Então, isso foi considerado bem sucedido. Nós não colocamos na tabela 4 e 5 horas, porque a partir de 4 e 5 horas não houve diferença significativa. Então, para deixar a tabela menor, eu só coloquei 1, 2 e 3 horas. E com esses resultados, o que a gente concluiu? Que, na verdade, você não precisa nem colocar esse material em pré-resfriamento por 3 horas. 1 hora já é suficiente, porque os resultados praticamente são os mesmos. Então, 1 hora em pré-resfriamento, seguido de PVS2 e colocar em nitrogênio líquido, você tem bons resultados. Então, isso é uma ideia de como que a gente monta um experimento de criopreservação e a gente olha todas essas variáveis para determinar qual é o melhor protocolo. Como resultado, aí vocês veem os protocormos germinando, né? São as orquídeas, os baby orchids, com os primeiros folíolos aparecendo, as radículas formando também, e a gente transfere para outros frascos maiores para ela continuar crescendo e depois para a casa de vegetação. Então, esse foi um trabalho muito legal, foi feito pela Virgínia quando ela estava visitando, ela era estudante, hoje ela já é professora. Agora, o fluoroglucinol, quando o professor Ricardo Faria veio para a Flórida, ele falou, Wagner, a gente precisava dar uma olhada no fluoroglucinol. Esse produto aí, benzenotriol, eu não sei qual seria o nome em português, mas está aí a descrição. Mas o que é importante saber é que ele é um produto antioxidante, ele tem efeito crioprotetor, mas ele também aumenta o crescimento e produção de gemas axilares, estimula a produção de raízes adventícias e aumenta a sobrevivência de meristemas. Então ele tem uma aplicação, inclusive, para a cultura de tecidos, micropropagação. Nesse caso, com fluoroglucinol, nós não criopreservamos sementes, mas sim os protocormos, que lembra, protocormos é quando a semente da orquídea germina, ele forma essas estruturas verdinhas, que parecem uma ervilha. Nós trabalhamos com criopreservação dos protocormos. A ideia é que, quando você trabalha com sementes de orquídeas, obviamente tem sementes que não são viáveis e nunca vão germinar. Com protocormos, como todos já estão germinados, você espera que você vai ter 100% de germinação após a criopreservação. Nesse caso, os protocormos eram bem pequenos, entre 1 e 2 milímetros, e nós colocamos na criopreservação por 60 dias. O que nós testamos como crioprotetores foi glicerol, sacarose, o PVS2 e o fluoroglucinol.
Na verdade, desculpa, eu falei que nós colocamos por 60 dias, não. Os protocormos tinham 60 dias e tinham um comprimento de 2 milímetros. A vitrificação em nitrogênio líquido foi por 3 meses. E os tratamentos estão listados aí. O controle foi simples, sem glicerol, sem sacarose, sem PVS2 e sem fluoroglucinol. E os tratamentos incluíam glicerol com PVS2 e fluoroglucinol, sacarose, mesma coisa, com PVS2 e fluoroglucinol, e depois glicerol, sacarose, PVS2, e glicerol, sacarose, PVS2 e fluoroglucinol. Vamos ver os resultados. Nesse caso, os protocormos são muito mais sensíveis, porque eles já são tecidos eles têm muito mais, o teor de água é maior, então é mais difícil você criopreservar esse material. Então, quando vocês olham os tratamentos, nem todos foram bons, mas o melhor tratamento foi esse aqui, que é a combinação de glicerol com PVS2 e o fluoroglucinol, que sem dúvida o fluoroglucinol já tinha se demonstrado ser bom para o nosso trabalho e nós testamos novamente e deu muito certo. Se vocês olharem o tratamento 2 acima, vocês percebem... Bem, primeiro vamos olhar a testemunha, o controle, né? Quando você não coloca nada, e novamente coloca no nitrogênio líquido, nada sobrevive, nada germina, tá? Quando você coloca o PVS2, olha como já aumenta a sobrevivência. O que a gente tem aí acima é a sobrevivência dos protocormos, o comprimento dos protocormos, a porcentagem de germinação e crescimento. Então, só com o PVS2 isso já aumenta de forma significante. Mas quando a gente adiciona o fluoroglucinol associado com o PVS2, você está praticamente mais do que dobrando a sobrevivência desse material. Então, isso foi interessante. Isso nos deu assim, uma ideia de que o fluoroglucinol realmente é um produto que deve ser incorporado em protocolos de criopreservação. Aí uma foto dos protocormos germinando. Aí na foto B vocês veem que alguns protocormos não sobrevivem. Aí tem 2 que são branquinhos e não germinaram, mas é interessante que a maioria germinou. E aí vocês veem o detalhe de um seedling germinando, crescendo, e nos nossos frascos os seedlings crescendo um pouquinho mais. Esses são trabalhos que também foram todos publicados e bem-sucedidos, interessantes. Agora, nesse trabalho seguinte, nós resolvemos comparar o fluoroglucinol com essa substância que chama Supercool X1000. Supercool é um anticongelante. Aqui nos Estados Unidos faz muito frio, principalmente no norte, então nos radiadores dos carros, que ainda tem radiadores, você coloca essa substância, porque se você colocar água, ele congela e destrói o seu radiador. Então você coloca essa substância. Essa substância, ela tem esse efeito que a gente chama de supercooling. Ele nunca congela, ele vira quase como se fosse um gel, mas ele nunca chega a congelar. Então nós pensamos, vamos testar essa substância e ver qual seria o efeito dessa substância como um crioprotetor. Nós utilizamos, nesse caso, híbridos de dendróbio, sementes também. Aí vocês veem as sementes, nós checamos a umidade, 13%, um pouquinho alta, mas tudo bem. A viabilidade, 83%, checamos a germinação também, 80%, e a vitrificação foi feita por 60 minutos, só nesse caso. Os tratamentos foram testemunha, né, o controle sem PVS2, sem fluoroglucinol, sem supercool, ou seja, direto em nitrogênio líquido. Tratamento 2, PVS2 por 1 hora. 3, PVS2 por 1 hora com fluoroglucinol. 4, PVS2 por 1 hora com supercool. E o 5, PVS2 por 1 hora com o fluoroglucinol e o supercool juntos. A ideia aí era ver se havia um efeito sinergístico entre o fluoroglucinol e o supercool que melhorasse as porcentagens de germinação. Então vamos ver os resultados. Olha que interessante. No controle, aí que é a testemunha, né? Viabilidade baixíssima, nada de germinação. Obviamente, se você não coloca uma solução de criopreservação, de vitrificação, nada sobrevive. Olha a diferença quando você coloca o PVS2, aí no tratamento 2, que é o V2. Já aumenta para 48,9%, 51% de germinação.
Lembra qual era a germinação inicial? 80%. Aqui nós obtemos 51%, ou seja, acima da metade da inicial. Então, só o PVS2 já é considerado bem sucedido. Mas olha o que acontece agora quando a gente adiciona 1% fluoroglucinol. Olha como aumenta a viabilidade de germinação, chegando quase aos 80% originais. Então, o fluoroglucinol, sem dúvida, é excelente. Tá? Agora, no tratamento 4, só o Super Cool. Ele aumentou também, 53%, 52% de germinação. Mas esse 52% de germinação é suspeito, porque ele parece com os 51% do PVS2 sozinho. Então, será que o Super Cool tem esse efeito ou é só o efeito do PVS2? Bem, vamos ver, vamos combinar o fluoroglucinol com o Super Cool e o PVS2, que é o tratamento 5. Aí vocês veem novamente, subiu a germinação de forma significante, chegando a 76,2%. Mas nesse caso, deixou bem claro para nós que o efeito foi do fluoroglucinol e não do Super-Cool. Com esse experimento, nós determinamos que o Super-Cool não seria eficiente para a criopreservação e que a gente deveria continuar com o fluoroglucinol. Tá? E, por último, criopreservação de pólen e polínia. Isso, novamente, é interessante, porque a ideia é criopreservar pólen para você poder utilizar no futuro num programa de melhoramento, criar novos híbridos. Nós trabalhamos novamente com híbridos de dendróbio. Nós deixamos a polínia num dessecador por 24 horas, a umidade foi calculada entre 5% e 8%, e nós colocamos em nitrogênio líquido por 48 horas. Tá? Aqui, o negócio é o seguinte, muita gente, quando faz trabalho com pólen ou polínia, o resultado é avaliado na questão de germinação do pólen. Então, você utiliza um papel especial ou placa de Petri para colocar o pólen num meio para observar se o pólen germina ou não. Nós decidimos ir um pouco mais além. Nós tiramos a polínia do nitrogênio líquido após o tratamento e colocamos diretamente nas flores. Nós fizemos a polinização das flores para ver se havia pegamento e se havia formação das cápsulas e formação das sementes. E nós chegamos até a avaliar a germinação das sementes depois da polinização dessa polínia que foi criopreservada. Então, foi um trabalho bem completo nesse sentido. E aí são os tratamentos e já com os resultados. Tá? Polinização direta. Isso simplesmente para demonstrar que a polínia era viável sem criopreservação. Deu entre 60% e 80% de pegamento, de germinação. Políneas que ficaram em PVS2 por 2 horas a temperatura ambiente e não foram colocadas em nitrogênio líquido. Mais de 80% de germinação. Políneas que ficaram 2 horas em temperatura ambiente e foram colocadas em nitrogênio líquido. Também acima de 80%. Políneas sem PVS2, temperatura ambiente, nitrogênio líquido. Mais de 80%. Espera aí, o que está acontecendo? Aí os tratamentos de 1 a 4 era PVS2, temperatura ambiente, por 1 a 4 horas, 70% a 80%. E tratamentos 5 a 8, PVS2 com pré-resfriamento, semelhante ao que nós fizemos com a semente, por 1 hora até 4 horas, e aí estão os resultados. Bem, esse trabalho foi feito pela Virgínia. Quando a Virgínia viu os resultados, ela falou, professor, nosso trabalho não deu errado. Falei, por quê? Ele falou, não teve diferença significativa. Tudo deu igual, todos germinaram muito bem. Falei, Virgínia, isso é excelente. Qual é a conclusão desse trabalho? É que a gente não precisa fazer nenhum pré-tratamento, nenhum pré-resfriamento para criopreservar polínia, particularmente desses híbridos de dendróbio. Ou seja, se você colocar ela diretamente no nitrogênio líquido, que seria aí o controle 4, C4, sem nenhum crioprotetor, ela ainda germina de forma bastante alta. Então nós falamos, poxa, que legal. Então polínia é fácil, você coloca ela direto no nitrogênio líquido, pronto, está feito. Né? Reduz até o custo, reduz o trabalho, a mão de obra. Então foi um trabalho legal. E, por último, eu queria mencionar, sair um pouco de orquídeas, mas falar também que nós fizemos um trabalho de criopreservação de brotações in vitro com banana.
Nós utilizamos a Grand Nain, que é uma variedade, né, de banana, e esse trabalho foi feito por uma pesquisadora visitante, a doutora Luciana Londe, da EPAMIG. Ela ficou um ano com a gente aqui. E a ideia foi também verificar, né, a eficiência do PVS2 com o fluoroglucinol, com pré-resfriamento, sem pré-resfriamento, para ver se a gente conseguia criopreservar brotações in vitro. Ou seja, nesse caso, a gente está pegando pequenas brotações já com a parte aérea, com raízes, e colocando no nitrogênio líquido, que seria bastante sensível, né? Uma plantinha bem sensível. E esse é o processo. Esse trabalho também foi publicado pela Luciana. A gente tinha as plantas de banana, ela podou as plantas, retirou os rizomas, e aí ela retirou as brotações iniciais, né, o meristema, e desinfestou todo esse material, colocou em tubos de Falcon, porque nesse caso agora a gente está trabalhando com material bem maior, bem mais grande. Então, um material mais sensível até à criopreservação, mas não dá para colocar naqueles tubinhos pequenos. A gente teve que improvisar. Nós utilizamos esses tubos de Falcon e colocamos em pré-resfriamento. Aí vocês veem um balde com gelo. E aí nós envolvemos esses tubos em papel alumínio, colocamos nesses racks aí que vocês veem e colocamos dentro do tanque de criopreservação. E uma vez feita a criopreservação, a gente tirou esse material e colocou in vitro. Aí vocês veem nos frascos o material in vitro, e também foi muito bem. O melhor tratamento foi o tratamento 8 de todos. Eu não vou entrar em detalhes, né, que não tem porquê, mas foi a combinação do PVS2 com 1% fluoroglucinol e um pré-resfriamento por 3 horas. Esse pré-resfriamento foi importante, porque ele permitiu a planta adaptar ao frio, e aí, combinando o PVS2 com 1% fluoroglucinol, a gente teve sucesso. 100% de sobrevivência das brotações, 0% de oxidação. Vocês sabem, banana in vitro tem essa tendência de oxidar. O número e comprimento das brotações foi significantemente maior, das raízes a mesma coisa. E aí tem umas fotos das brotações depois da criopreservação. Então foi um trabalhinho bem legal, que deu também um resultado interessante. E isso demonstra para vocês que a criopreservação ela tem várias aplicações, não só para sementes, para polínia, no caso dos protocormos, mas eu fiz trabalho também com criopreservação de embriões somáticos de árvores florestais, espécies de sweet gum, que é eu esqueci o nome agora, mas yellow poplar, que são plantas utilizadas, árvores utilizadas aqui para a produção de polpa, para a produção de papel. Então a gente pode criopreservar culturas de calos, embriões somáticos, aí vocês veem brotações in vitro. Então tem uma aplicação muito grande para a área de conservação. Novos projetos que a gente tem, eu estou com um estudante de doutorado que está trabalhando com essa orquídea, Brassavola nodosa. Ele tá indo um pouco mais além. Ele está fazendo não só a criopreservação de sementes, mas ele vai fazer a criopreservação de brotações in vitro, e ele está, no momento, isolando protoplastos. E ele quer criopreservar os protoplastos, depois regenerar as plantas através dos protoplastos. É um pouquinho mais complicado esse processo, mas a gente está tentando fazer isso. E nós vamos inserir essa espécie também para micropropagação através de bioreatores. E, finalmente, a gente vai verificar a fidelidade genética desse material utilizando alguns marcadores moleculares. Então, isso são alguns dos projetos que a gente está desenvolvendo, e tem outras ideias que a gente deve desenvolver mais no futuro. Então, com isso, eu termino aqui minha apresentação. Queria novamente agradecer ao professor Jean, a professora Sandra, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. E agora eu deixo aí aberto para perguntas, comentários, reclamações, etc. Novamente, muito obrigado, Wagner. Né? Vou abrir o pessoal aí fazer uma sessão de perguntas. Né? Pessoal, manifestações? Sem vergonha. Professor, eu tenho uma dúvida. Boa tarde. Primeiramente, excelente o grupo de trabalho de vocês aí.
Referente à questão de DMSO, né, que traz um pouco de toxicidade para a célula e tal, e a cultura de tecido em si, vocês, depois de germinação, vê muita variação fenotípica, variação somaclonal presente nas plantas ou não? Isso aumenta com a criopreservação? Boa pergunta, Carlos. Eu não coloquei esse trabalho na apresentação aqui porque iria ficar um pouco longo, mas quando o Renato estava trabalhando comigo, a gente levantou essa questão para ver se haveria alguma variação somaclonal e nós utilizamos a citometria de fluxo. Estou tentando traduzir do inglês aqui, flow cytometry. Nós utilizamos a citometria de fluxo para ver se havia alguma variação na ploidia dessas plantas e não teve nenhuma variação. Nós ainda não fizemos nenhum teste com marcador molecular para ver isso, mas a ideia agora é fazer um teste com marcador molecular, talvez microsatélite, não sei ainda. Mas, fenotipicamente, as plantas que a gente observa, da parte fenotípica, a gente não observou nenhuma variação visível, alguma variação somaclonal, assim, em termos de parecer uma mutação, alguma coisa que fosse de forma significante, né? Não sei se isso responde a sua pergunta. Não, respondo sim. É porque realmente, muitas vezes, no campo da cultura de tecido em si, ainda mais com um processo estressante, enfim, acaba sendo muitas vezes um obstáculo a variação fenotípica, somaclonal. Então, pelo menos em orquídea não é. Né? Não, eu acho que depende, né? Os trabalhos que nós fizemos, de certa forma, são limitados. Tem gente fazendo outros trabalhos também, mas existe o risco de variação somaclonal, né? Metilação do DNA e todos esses processos que podem causar variações. Então, é importante você ver isso. Depende, é lógico, obviamente, dependendo, se você está fazendo um trabalho, às vezes, de melhoramento, você até quer um pouco de variação, você quer ver se algo sai diferente, mas se a questão é preservação, né, de material, você tem que tentar evitar o máximo. O que nós fazemos, apesar desse material estar com DMSO, eu esqueci de comentar isso, a hora que a gente tira ele da criopreservação, você tem que descongelar ele bem rápido. Se for gradual, é perigoso. Então a gente faz o descongelamento bem rápido e imediatamente a gente lava esse material com meio de cultura, com sacarose, que é para tipo lavar qualquer resíduo da solução de pré-vitrificação. Em geral, a gente faz esse lavamento num Erlenmeyer com vácuo, que a gente vai colocando o meio, ele vai sugando e dessa forma ele é mais eficiente para lavagem desse material. A gente faz umas 3 lavagens no meio de cultura com sacarose e aí a gente coloca esse material na placa de Petri para germinação. O ideal é depois de 1 hora que esse material está em germinação, você vai lá e você muda ele de local na placa de Petri, que é novamente para tentar remover, quanto mais atividades você fizer para tentar remover esse efeito residual, melhor. Eu acho que isso garante assim, uma fidelidade genética melhor desse material. Tá certo, obrigado. Nada. Só mais alguma pergunta? O Wagner. Oi. Só uma curiosidade. Nessas pesquisas que você faz, como é que é a recepção do setor, não sei se a gente pode dizer setor produtivo ou setor privado, é como as outras culturas, onde existe uma associação ou alguma coisa assim particular, privado, que dê suporte nesses financiamentos, dos seus estudos? Essa é uma boa pergunta. Não, aqui é um problema sério. Aqui você não tem, assim, em geral. Olha, o mundo das orquídeas aqui é um mundo único. Talvez no mundo inteiro seja assim. No sul da Flórida, onde eu estava nos últimos 20 anos, tem uma imensidão de produtores de orquídeas lá. E é praticamente impossível conseguir fundos deles. Eles, por mais que você explique, eles nunca têm fundos para dar apoio à sua pesquisa. Mas eles querem os resultados, obviamente. Mas ninguém, assim, da forma prática, ninguém ainda está fazendo criopreservação, apesar que eu acho que eles poderiam fazer. Não é um processo caro. Aqui não é caro.
você precisa de um tanque, você precisa de comprar o nitrogênio líquido, que não é caro aqui, e daria para, se eles quisessem, mas muitos produtores não têm muito interesse nessa parte, né? Então a Mas não é pesquisa, um mercado consumidor grande? Orquídea na Flórida? olha, tem um muito grande que ele está produzindo em média, não sei eu, 2 a 3 milhões de orquídeas por ano. E ele usa um sistema, inclusive, estilo europeu, né? O dono dele estudou na Holanda e a Holanda é altamente sofisticada na produção, semi-automatizada, inclusive. Mas para eles, ele não tem muito interesse nessa área de criopreservação. O interesse dele é mais na parte de produção, otimização da produção, automatização do sistema de produção, controle de peças e doenças é sempre prioridade, né, para todo produtor. Mas os nossos fundos, em geral, vêm de instituições tipo USDA, né, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Nós não temos CAPES aqui, ou FAPESP, nada disso. Então é mais difícil você conseguir fundos para estudantes. Muitos desses trabalhos foram feitos com estudantes brasileiros, porque eles vêm do Brasil com bolsa, sanduíches, seja da CAPES, CNPq, FAPESP, e isso ajuda muita gente aqui e ajuda eles também, porque eles têm essa experiência internacional, eles produzem muito quando estão aqui, e para nós é legal, porque para você conseguir uma bolsa aqui para um estudante de pós-graduação é muito difícil. Enquanto no Brasil, eu não sei quantos estudantes o Jean Carlos tem, mas em geral eu escuto os professores no Brasil dizendo: eu tenho 8, 9 orientados. Eu falo: quem me dera poder ter isso. Eu tenho, no momento eu tenho 2 e eu estou contente que eu tenho 2. Eu vou ter um agora também, e 2 deles, eles praticamente não precisam de bolsa. Então, por isso que eu tenho, sabe, então, essa questão de fundos aqui para a gente fazer pesquisa é um pouco complicado. Você tem que ser muito criativo e alguns produtores, às vezes, contribuem com $1.000, $2.000 e ajuda a comprar material, mas é raro. Obrigado. Nada. Ô, Wagner, eu tenho uma pergunta sobre a parte de criopreservação. O objetivo da criopreservação, logicamente, que é a conservação a longo prazo, né? Então, muitas dessas conservação que a gente consegue ao longo de um ano e meio de alguns desses materiais, a gente até consegue fazer com sistemas mais simples, né? Qual que é o máximo que você já tem aí de tempo de trabalho e que você conseguiu conservar alguns desses materiais, né? Protocormo, semente ou brotações em criopreservação? Olha, nós mantivemos, acho que o máximo foi 1 ano e meio, perto de 2 anos, mas eu explico por quê. Um dos problemas aqui, eu acho que essa é uma boa pergunta. Eu não sei se tem algum trabalho publicado que vai além muito mais de 1 ano, mas a razão nossa para não poder manter esse material por longo prazo é por causa do custo. Porque, por exemplo, no nosso caso, como vocês viram na foto, o nosso tanque de nitrogênio líquido é um tanque pequeno. Então você teria que repor o nitrogênio líquido eu acredito, a cada 2 meses a gente teria que repor. E no final o custo acaba ficando alto a longo prazo. Então nós nunca conseguimos manter esse material por longo prazo por essas razões, né? A premissa, né, da criopreservação é que se você desenvolve um protocolo que você consegue criopreservar esse material por qualquer que seja o período, em teoria, esse material ficaria criopreservado de forma indefinida. Mas, obviamente, eu ainda não vi nenhum estudo que fizesse isso a longo prazo, que eu acho que é altamente necessário, seria importante. O problema é que os nossos trabalhos, né, você tem que fazer o trabalho, coletar o material, os resultados e publicar. E muitas vezes isso envolve estudantes que têm pouco tempo. Eles têm Sim. 1 ano aqui, então eles não podem ficar esperando mais do que isso. Ou mesmo em caso de estudantes de pós, né? Mas seria interessante se a gente pudesse manter esse material por alguns anos, talvez pelo menos 4 anos, 5 anos, para ter uma ideia, né? E verificar, tirar esse material, germinar,
olhar a fidelidade genética, ver se teve alguma alteração. A princípio, né, a teoria diz que não deveria haver problemas, mas a verdade é que a gente ainda não sabe. Entendi. Uma segunda pergunta é sobre germinação de políneas, né, em meio de cultura. Vocês tiveram alguma experiência com isso? Porque aqui nós temos tido dificuldade em germinar, ver o grão de pólen germinar de orquídeas, né? Eu não tenho visto nada avançando nessa área. Não sei se você teve alguma experiência com isso e conseguiu ou não conseguiu germinar as políneas. Não, nós não fizemos a germinação em meio de cultura. Nós pensamos em fazer, mas aí, como nós tínhamos muitas plantas na época, nós decidimos. A decisão foi simples, falando assim: poxa, já que nós temos tanta planta, por que a gente não usa a polínia diretamente para fazer a polinização? Acho que não tem teste melhor, né, do que a polinização direta para ver se pega ou não. E então nós ficamos animados com essa ideia, então nós nem chegamos a fazer um teste de germinação de polínia. Mas uma coisa que eu queria comentar, já, e talvez para o grupo, é que agora no final de março, deixa eu olhar meu calendário aqui, acho que é na semana de 22 a 26 de março, eu não sei exatamente as datas, vai ter o quarto Simbra-Orc, que é o Simpósio Brasileiro de Orquídeas. E eu vou participar, eu vou praticamente dar essa mesma palestra nesse simpósio, mas há vários palestrantes que vão falar sobre isso, sobre polinização, sobre germinação, sobre micropropagação. Então, eu recomendo que vocês entrem no website. Deixa eu ver se eu achar o website aqui enquanto a gente está conversando. Acho que é legal para mostrar para o pessoal. Eu estou inscrito, tem uns alunos que estão também, vamos participar também. Tá inscrito, legal. Acho que é importante pesquisar para o pessoal, porque talvez eles tenham interesse, né? Eu acho que sim, e eu acho que isso talvez ajude a colocar aqui o link no chat. Eu acho que isso ajuda a responder alguma dessas perguntas, mas voltando à sua pergunta, infelizmente nós não fizemos a germinação do meio de cultura. Eu já ouvi falar que tem alguns problemas, mas eu não sei dizer qual seria algum processo. Aqui a gente tentou, nós temos um trabalho com irradiação de polínia, sabe? Com cruzamentos com orquídeas, enfim, né? Uhum. E a gente tentou fazer as duas coisas. A polinização a gente tem os cruzamentos e tudo mais, né? E temos, inclusive, a semente germinada, enfim. Mas a hora que a gente passa isso para meio de cultura, a polínia não germina, né? Então, assim, eu não sei se é uma questão da adaptação do meio de cultura, né? A gente testou vários meios e uma dificuldade muito grande para fazer a polínia mostrar, vamos dizer assim, a germinação, né? E é uma coisa um desafio que eu tenho visto, não tenho visto nenhum trabalho publicado também sobre isso, né? Então deve ser uma dificuldade mesmo, né? Eu acho que o professor Nelson, da UNOeste, que é quem está organizando, eu acho que ele fez algum trabalho com isso. Eu não tenho certeza, mas ele é gente muito boa, ele é um cara muito legal e, na verdade, a gente queria ter feito esse simpósio ao vivo, né, que seria mais legal, mas ele seria uma pessoa legal para você entrar em contato e eu posso te colocar em contato com ele e vai ter, acho que, alguns apresentadores internacionais também que trabalharam com essa área também. Tudo bem. Pessoal, perguntas? O pessoal está com vergonha aqui. Wagner, eu tenho mais uma pergunta. Diga. Você comentou sobre a questão do custo do nitrogênio líquido, de manter isso por um longo período, né? Uhum. Existe a opção de adaptar, então, de tirar a cultura então, do nitrogênio líquido e levar para menos 80 e ter a mesma inatividade celular, o mesmo período de conservação ou não? Então, isso eu não sei dizer. Bem, deixa eu voltar um pouquinho atrás. O custo, quando eu digo custo, é o custo particularmente para nós, né, pesquisadores. Nós não somos uma empresa, então, se eu fosse uma empresa, esse custo seria mínimo. O custo não é alto se você... Vamos dizer, se você tem uma empresa de criopreservação, você quer começar uma empresa de criopreservação de material, eu acho que o custo não seria alto. No nosso caso, é que, como eu falei, nossos fundos são limitados, então a gente não tem como manter esse material
a longo prazo, porque a gente teria que estar sempre repondo nitrogênio líquido e como a gente compra em quantidades pequenas, o custo é mais alto. Mas, nesse caso, eu não sei dizer se você tirar do menos 196 para o menos 80, eu não sei quanto isso vai afetar a solução e quanto isso vai expor os tecidos à solução de vitrificação, e se isso pode ter algum efeito negativo ou não. É algo interessante, porque, sem dúvida, se você tem um freezer, e eu tinha um de menos 70, seria bem melhor você criopreservar por um tempo e depois passar para o menos 80. Mas eu não sei, eu tenho a impressão que isso talvez não seria possível. Eu não sei, a princípio, assim, mas talvez seria um experimento para ser feito na pós-graduação. Tá certo, obrigado. Ok, finalizado, Jean? Como queiram. Um aluno gostaria de conversar com você aqui, depois acho que ele pode entrar em contato, Bruno, tá? Vocês podem... Professor, você está livre um tempinho ainda hoje ou não? Se você quiser entrar em contato, ou... Bem, você usa... Eu sei que muita gente aí usa WhatsApp, né? Aham. Então, Não, mas se você quiser, eu posso criar uma sala do Meet agora, entra só eu e você que vê. O que fica melhor para você. pode ser também. Tudo bem, não tem problema. Tá, então beleza. Wagner, gostaria muito de agradecer a disposição aqui de estar conosco, mesmo que virtualmente. E antes de nos despedirmos, eu só gostaria de dar um recado para os alunos que têm aula amanhã com o professor Rodrigo. Ele pediu que avisasse que ele mandou e-mail para vocês com o link do Meet para amanhã de manhã. Caso alguém não tenha recebido, entre em contato comigo ou com o professor Rodrigo. Está certo? Então, amanhã, às 8 horas, aula com o professor Rodrigo. Tá certo? Wagner, muito bom. Eu tenho uma aluna que está indo para a Universidade da Flórida, em Gainesville, em setembro, mas é no departamento de engenharia. Uma professora, inclusive, que é brasileira também, que é da UFMG. É a professora Andréia. Diga para ela passar aqui e fazer uma visita. Sim, vou dizer. Ela está aguardando há 1 ano para ir, né? Porque veio pelo CapSprint e aí com a pandemia cancelou, voltou, e agora, finalmente, a Universidade da Flórida concedeu. Isso tem sido um problema. E talvez ela esteja ainda em agosto e setembro. E aí eu também pretendo conhecer a Universidade da Flórida aí. Venha sim. Não, é isso aí. Esse Covid é um problema sério. Eu tenho um convite para ir para Lavras e era para março, foi adiado para setembro, também por causa de toda essa confusão. Mas não, quando vier para cá, sem dúvida, venha nos visitar. Com certeza. Muito obrigada. Jean, se você quiser encerrar. Obrigada, aluno. Um agradecimento enorme a você por contribuir seus conhecimentos com a gente, a pesquisa que você realiza aí, né? Para a gente é muito gratificante receber você aqui sempre, né? Então, gostaria novamente de deixar aberto para futuros convites e te fazer um convite para visitar o nosso laboratório quando vier para o Brasil. Combinado? Ok, combinado. Obrigado. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Foi um prazer aí apresentar para vocês. Espero que tenha dado algo novo aí, algo interessante. E entrem em contato se tiverem alguma outra pergunta, algum comentário, ok? Um abraço muito a todos. Obrigado. Um abraço, tá? Bom início de semana aí. Para vocês também. Um abraço. Tchau, pessoal. Boa tarde a todos. Muito obrigada. Boa tarde.